tem um trecho desse documento que eu fico muito reticente, ele diz o seguinte, né? Ele fala das mentiras voluntárias, dolosas, que visem a prejudicar os programas de Estado, os programas do governo. Você acha sensato um tipo de decreto e a criação de uma secretaria, uma procuradoria como essa? Bom, Pavinato, você mais ou menos sabe como é que eu penso em relação a esse assunto, né? Primeiro, é bom destacar que o bolsonarismo é o câncer da direita e do nacionalismo, assim como o petismo é o câncer da esquerda. Infelizmente, o Lula não está cumprindo a sua promessa de campanha principal, daí eu discordo do Caio, né? Que ele fala que vai buscar a integração e a unificação nacional. O Lula tem que parar com esse negócio de revanchismo, né? E começar a pensar no futuro do país. Esse documento, esse decreto que o Messias resolveu editar, é o Messias, resolveu editar no primeiro dia dele, desde que ele assumiu o cargo de AGU, ele é inconstitucional, totalmente inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque ele cria, né, uma outra forma de instituto, que seria a desinformação, sem base legal alguma. O decreto, Pavinato, tem que ter base legal. Esse assunto não cabe o executivo legislar sobre. Ele tem que ser discutido no legislativo, no Congresso Nacional. Então é um absurdo ter um conceito aberto como desinformação que dá margem para a União Federal, o Poder Executivo, atuar da forma que ele quiser em busca de perseguir quem quer que seja. Então esse decreto é inconstitucional. E eu acho, com certeza, que o Supremo Tribunal Federal, porque eu sou uma pessoa que acredita nas instituições, a minha diferença em relação a algumas pessoas da direita e da esquerda, que elas não acreditam nas instituições. Eu acho, sim, que as instituições têm que ser provocadas para resolver esse assunto. Agora, uma coisa eu tenho que falar aqui. A fake news, Pavinato, Caio e os demais participantes da mesa, é um problema mundial. A fake news causa morte. A fake news causa ódio. Sempre foi. Um exemplo que eu gosto de colocar aqui é aquele exemplo que teve nos Estados Unidos, e que o jornalista falou que o atentado que teve em Connecticut nas escolas era fake news. Foi criado por conta das pessoas a favor contrário ao armamento dos americanos, para evitar a corrida armamentista dos cidadãos, né? Demorou 10 anos para ser julgado. Então, acho que tem que ser criada uma instituição séria para combater fake news. Como poderia ser feito isso? Por exemplo, dando um exemplo aqui que eu pensei, que eu tenho pensado muito recentemente, tem que ter um outro mecanismo de buscar no judiciário a reparação, buscar no judiciário a verdade de forma mais séria. Ou seja, crime de contra-honra, injúria, calúnia, né? A pessoa não pode esperar 10 anos para ser resolvido. Tem que demorar meses, dias, semanas. Mas a forma que o governo Lula resolveu combater a desinformação é inconstitucional e é errada. Tá. Então, o problema que eu vejo aí é o judiciário, doutora Marcele. O judiciário, ele que devia ser punido. A gente devia, então, ter uma ação da União, principalmente do Congresso Nacional, sobre a estrutura do judiciário, que ganha bem, né? Eu costumo dizer, mas um juiz tem que ser muito bom para não ser corrompido. Se uma pessoa pensa em se corromper, já não deve nem entrar na discussão, porque a gente não pode nem se permitir pensar, discutir a torpeza para alguém que vai ocupar um cargo na justiça. E depois, acha pouco? Deixa de ser juiz, vai lá para o mercado da advocacia, trabalhar 18 horas por dia, né? Cobrar cliente, aguentar cliente. Então o problema, ele está no judiciário. Você acha que o judiciário, principalmente as instâncias superiores, eles vão tomar uma atitude com base nisso que o Felipe acabou de trazer, da inconstitucionalidade dessa medida? Cincinato, é um grande problema tudo isso que a gente está passando, não é novo, né? A gente precisa buscar ações preventivas para toda e qualquer situação. Acredito, sim, que além das ações preventivas, se houver reparação de danos eventuais, tem que acionar o judiciário. E acredito que o judiciário terá competência, sim, para atuar nessas situações. Porque... Mas o que seria uma ação preventiva?
Ações preventivas é aquela ação antes de se tornar um processo judicial, antes de ir para a justiça, a gente tem aquela ação preventiva. Mecanismos preventivos, uma consultoria, estabelecer uma auditoria interna, diversas situações. Antes de ir para o judiciário, a gente tem que ter um meio de consulta. Né, de estabelecer um meio de consulta. Mas falando é mais um órgão. Falando de informação, como é que a gente vai desenvolver um órgão que consulte o que é verdade ou não? Até porque os órgãos, eles são compostos por pessoas de ideologias diferentes e cada um tem a sua interpretação sobre um determinado tema.